Geo, tutorial de geografia. Eu sou Guilherme Guimarães e vou apresentar agora para vocês as leis abolicionistas. Estou trazendo essas leis porque recentemente, em 13 de maio, comemoramos 103 anos pela Lei Áurea. Essa lei foi uma lei que foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Dessa forma, daria fim definitivamente ao sistema escravocrata em nosso país. Porém, anteriormente a ela, tivemos outras leis abolicionistas aí. E essas leis se deram basicamente tanto por pressões internacionais quanto por pressões nacionais. Por pressões internacionais, pelo seguinte motivo: a Inglaterra dessa época estava vivendo aí a sua segunda revolução industrial, a efervescência dessa segunda revolução industrial. Dessa forma, eles precisariam encontrar e conquistar novos mercados consumidores para os seus produtos. E dentro do sistema escravocrata de produção, essas pessoas elas não consomem porque elas não recebem um salário por aquilo que elas produzem. Porém, e entretanto, já no modo de produção assalariado, essas pessoas, por receber um salário, já têm a condição e a capacidade de consumir e assim alavancar cada vez mais esse mercado consumidor, alavancar principalmente essas indústrias inglesas. E pela questão de que também essas pessoas, pela estrutura produtiva dessa época, milhões de pessoas ficaram à margem da sociedade, perdendo seus empregos. Dessa forma, esses países também, esses países europeus, precisariam encontrar então um destino para essa população desempregada que viviam em condições de miséria. E um desses destinos seriam esses países, que estariam adotando esse novo sistema de produção assalariado. E por pressões nacionais, pelo seguinte motivo: nessa época, pelas condições precárias que essa população negra vivia, principalmente dentro de cesalas e restos de alimentos, surgiu um movimento, que foi o movimento dos abolicionistas, que foram liderados aí por grandes pessoas aí importantes da sociedade, da elite, mas também por pessoas aí de camadas populares. E a primeira grande lei que eu vou trazer aqui, abolicionista, é a Lei Bill-Edibin, de 1845. Essa lei Bill-Edibin, ela teve grande proposição, foi uma lei criada pela Inglaterra e ela dava a condição da Inglaterra apreender embarcações e navios negreiros do Brasil em alto mar. Então, se a esquadra marinha inglesa pegasse algum navio negreiro brasileiro em alto mar, seria apreendido, e os que eles não conseguiriam apreender, eles atacariam essas embarcações através de canhões. E assim, essa lei já traz a grande falha dela aí, a grande falha foi que essas embarcações que a esquadra inglesa não conseguiria apreender, elas afundariam, naufragariam através de ataques aí de canhões, e milhares de tripulantes e milhares de escravos perderam suas vidas nessa época. A segunda grande lei é a lei de 1850, que é a lei Eusébio de Queiroz, que já é uma lei que foi criada pelo governo brasileiro, pelo Império Brasileiro. Porém, essa lei já dava permissão para que até os ingleses fiscalizariam assim, os portos brasileiros, para ver se o Brasil ainda estava adotando esse sistema internacional de tráfico negreiro. Porém, essa lei traz uma grande falha. Qual foi a grande falha dessa lei? A grande falha dessa lei foi o seguinte: acabou com o tráfico internacional de escravos, porém o tráfico dentro do território brasileiro interno continuou, pelo seguinte motivo: dessa época, como a região Nordeste se destacava aí pela produção e pelo ciclo da cana-de-açúcar, porém nessa época ela estava entrando em declínio. E ao mesmo momento, no Sudeste estava surgindo o ciclo do café, principalmente aí em estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E esses estados, eles precisariam de mão de obra escravos. E esses fazendeiros, eles não tinham como mais obter essa mão de obra no mercado internacional. Então, qual foi a estratégia utilizada por eles? Como esse ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste estava entrando em declínio, a forma que eles teriam de suprir esse mercado e produzir o café na região Sudeste seriam traficar esses escravos da região Nordeste. Então foi aí que os fazendeiros da região Nordeste começaram a se obter grandes lucros aí, e essa mão de obra desses escravos, eles teve aí uma grande valorização e uma grande especulação. A terceira grande lei é a lei de 1871, que é a lei que ela é chamada aí de Lei de Rio Branco, a lei do ventre livre. Por que ventre livre? Porque os escravos nascidos a partir de 1871 eles seriam libertos. Porém, essa lei ela teria uma grande falha. Qual foi a grande falha dessa lei? A grande falha dessa lei foi que o
dono do escravo, o senhor, ele poderia explorar esse escravo até os 8 anos de idade. Porém, se o Estado ou ninguém arcasse com a perda dele, ele poderia explorá-lo até os 21 anos de idade, que era a lei da maioridade da época. Essa é a grande falha da lei. Porém, qual foi a quarta grande lei aí, abolicionista? A quarta grande lei abolicionista foi a lei sexagenária, que foi uma lei de 1885. Essa lei trazia como grande proposta que os escravos a partir de 65 anos seriam libertos. Porém, essa lei apresenta uma grande falha. A falha é o seguinte: imagine aí pessoas que foram submetidas ao sistema de escravidão severa do seu nascimento até os 65 anos de idade. Que expectativa de vida uma pessoa dessa teria? Então, essa pessoa ser liberta seria um favor a ela ou seria algo ruim a ela? Por quê? Porque essa pessoa já estava em condições precárias, né? já não tinham mais forças para produzir. Para onde essas pessoas iriam? Consequentemente, essas pessoas que a partir dessa lei, elas foram ocupar lugares marginalizados das sociedades, como um retrato que nós temos do Brasil hoje, onde grande parte da população negra está ocupando as favelas. Isso já vem de um período histórico desse tempo, porque essas pessoas foram jogadas à própria sorte na sociedade, porque naquela época não tinha um Estado e essas pessoas elas foram alvo de extrema exploração aí, e de racismo, até de racismo dessa época. Por quê? Porque nessa época não se tinha um Estado que se tem hoje. Hoje, quando a pessoa de 65 anos, quando passa a partir de 65 anos, já temos o Estado aí para nos amparar, né? Que é a questão do INSS aí, por mais que essa pensão seja uma miséria nas condições atuais, mas de alguma forma temos um amparo. E essas pessoas dessa época, que amparo essas pessoas tinham? Nenhum. Essas pessoas jogaram a própria sorte, sem aparato nenhum do Estado. Essa é a grande falha. Temos aí a grande lei aí, a quinta grande lei aí, e a última, que é a lei que é a Lei Áurea, que foi uma lei assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Ela trazia como grande proposta que, a partir daquele momento, todo e qualquer escravo seriam libertos. Porém, como eu já disse, essa lei trazia uma grande falha. Qual foi a grande falha? Se a gente trazer uma grande falha na questão didática aí, é que essas pessoas foram libertas e os senhores e os donos desses escravos não receberam um amparo pela perda do seu escravo, né? Por quê? Porque o Estado ele não reparou a perda dos senhores desses escravos. E qual foi a outra grande falha também? Foi que essas pessoas elas foram jogadas na sociedade à própria sorte, sem nenhum amparo do Estado. Pois é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem o like. Tchau.